Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e súplicas a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, irmãos, chama o primeiro hino. Hino 3. Louvamos a Deus com o cântico número 3. Glória a Deus.
Chamemos mais um hino, irmãos. 215. Louvamos a Deus com o cântico 215. O hino 215. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, Santo é teu nome. Em breve ao céu irei, ela contemplarei a glória do Pai, a face do somente ao meu Jesus, sempre pertencerei, no sangue expiado, refugiarei, glória sublime, por Cristo prometeu, e vida plena ao povo seu. Com todos os fiéis jubilarei nos céus, onde terei lugar junto
Glória a Deus, amém. Aleluia. Chamemos um hino para a santa oração, irmão. 308. Louvamos a Deus com o cântico 308. 308. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Amados irmãos, que comunhão gloriosa que nós cantamos aqui esses hinos. Aleluia. Nós já temos certeza que estes hinos não ficou debaixo desse teto. Mas o Senhor, aleluia, já está colhendo os seus frutos. Aleluia. E aqueles, aleluia, aqueles frutos, cada um tem um sabor. Então, amados irmãos, vamos continuar nessa comunhão, ligados no céu. Não existe nenhum culto igual ao outro. Não existe palavra igual a outra. Aleluia. O Senhor, Ele é um Deus sábio. Aleluia. E pelo seu tamanho, pela sua imensidão, Ele não achou nenhuma eficácia de fazer coisas repetidas. Então, tudo que Ele fez é diferente. E Ele achou bom fazer assim. Aleluia. Então, amados irmãos, estamos agora no momento em que nós vamos rogar ao Senhor, através da santa oração. Tem chegado até a frente espírito de oração por enfermidade, causa e família.
Então, aquele que o Senhor dá oração, não demora, irmãos. Nós estamos aqui, é para agradar somente a Deus. Não é para agradar o homem, não é para agradar nosso próximo, é para agradar o Senhor. Então, todo o talento que você granjear é para o teu Deus. Aleluia. E sem granjear os talentos, irmãos, nós não conseguiremos voltar para o céu. Mas estamos aqui e o Senhor dá as ferramentas, dá os talentos, dá todas as condições para granjear. Nada é nosso. Aleluia. Ninguém aqui pode dizer que tem algo desse mesmo, senão aquilo que está dentro de cada um. A sua essência, aleluia, aquilo que o Senhor colocou em ti. Então, amados irmãos, o homem não manda na obra, nada é de ninguém. Nós não temos, o ministério não tem poder nenhum sobre as ovelhas do Senhor. Ele chamou cada um pelo seu nome. Aleluia. Chamou cada um pelo seu nome e disse: serão as minhas ovelhas, eu serei o vosso pastor. Eu serei o vosso pai, e vós serão os meus filhos. Essa é a promessa viva que ele fez lá atrás, a qual está estendida até o nosso fim aqui na terra. Então a igreja é de Cristo e Cristo de Deus. Então, promessa viva que ele fez é que se formos fiéis, nós estaríamos ligados nele e ele no Pai. Aleluia. E nós todos, como ele está no Pai, estaremos ligados nele. Então essa é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, irmão. Não viemos aqui, aleluia, porque não tinha nenhum lugar para ir. Nós viemos aqui para servir ao Senhor e ouvir a mensagem dele. Então, mais uma vez, o Senhor vai enviar a sua mensagem ao céu, mas vamos estar em comunhão, que de acordo com a nossa comunhão, aquilo que nós levar a ele vai trazer aquilo que nós precisamos nessa noite também. Pede que o Senhor envie do alto céu a tua santa palavra, e o Senhor guie esse santo culto com a sua santa presença. E o seu nome, aleluia, possa, com todo o poder, nos confortar mais uma vez. Então, juntos, irmãos, debaixo do conceito eterno, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus, santo é. Aleluia, glória ao teu nome, Deus vivo e verdadeiro. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Santo tu és, Deus de bondade eterna. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Rei da paz. Santo, santo tu és. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, amigo fiel e veraz. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Rei da glória. Santo tu és, ó Rei da paz.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Rei da paz. Aleluia, aleluia, Jesus. Bendito e santo é o teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Amigo santo e verdadeiro. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. Aleluia. Santo, santo tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo tu és. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória ao teu nome. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Eterno e soberano Senhor Deus, bom Pai que habita nas moradas eternas. Aleluia. Aleluia. Diante da tua misericórdia, Senhor, em um culto que foi aberto em nome do teu santo e amado Filho, Aleluia, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, estamos com os nossos joelhos dobrados, Senhor, crente em estar aos cabos de teus santos pés. Aleluia, Jesus. Diante da tua misericórdia, Senhor. Aleluia, não cessando, Senhor, de reconciliar Aleluia, Rei da Glória, Senhor. pelas nossas inumeráveis faltas, pelos nossos erros, que inúmeras vezes, Pai amado, em pensamento, por palavras e até mesmo por obras, por estarmos também, Senhor, no tabernáculo de carne, fraco, Aleluia, Jesus. propenso para as coisas da terra. Aleluia. Aleluia, Deus da glória, erramos, Senhor. Sim, ó Pai. Quantas Aleluia. vezes entristeçamos o Senhor com as nossas más obras, Aleluia. mas aqui estamos nós, Senhor, rogando de Ti, pedindo pelo perdão, Senhor. Glória a Deus. Eterno Redentor, não cessando também, Senhor, de agradecer, aleluia, por, Senhor, aleluia, encontrar com esta graça maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. pela ciência e a luz dos Teus mistérios. Sim, ó Rei. Aleluia. Aleluia, e também, Senhor, por, aleluia, teu infinito amor, aleluia, de estar nesta UTI. Aleluia, Jesus, espiritual, sim, Senhor. chamada Glória a Deus. restauração, Glória a Deus. aleluia, da tua obra na face da terra. Aleluia. Aleluia, eterno Redentor. Aleluia, queremos pedir a tua benção sobre esse santo serviço de culto. Aleluia, Deus da glória, quer abençoar em todos os serviços. Aleluia, para que, Senhor, envolva-nos com a tua virtude, Senhor. Aleluia. Com a tua palavra, com o teu consolo. Sim, ó Rei. Glória a Glória Deus. com tudo aquilo Glória que a é do Deus. céu, para que todos nós possamos voltar diferente. Aleluia, Da maneira Jesus. que Sim, nós Senhor. entrou neste lugar. Cada um de nós trouxe uma causa, Senhor. Alguns por enfermidade, alguns por tribulações. Aleluia, Rei da Glória. Alguns por situações, aleluia, que só o Senhor conhece. Aleluia, Rei da Aleluia, Glória. passou pelo porteiro, pediu a oração. Sim, Senhor. Aleluia, outros já tem entregue em tuas mãos. Aleluia, E Jesus. alcança, Senhor. Aleluia, por fé. Aleluia, Deus da glória. Glória ao teu nome. Misericórdia. Aleluia, Aleluia, Jesus. nesta noite. Aleluia, crente que vai voltar vitorioso. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Eterno Redentor. Aleluia, pedimos a tua benção sobre a vida de cada um. Aleluia, Rei. Aleluia, seja, Senhor, com cada um da reestruturação da tua obra. Sim, Senhor. Com o Aleluia, Rei da ministério, Glória. com o conselho, Sim, ó Rei. com todos, aleluia. Aqueles que te louvam, aleluia, que estão sobre esta face de terra. Aleluia, Rei da Aleluia, clamando, Senhor, aleluia, pela volta para casa. Glória a Deus. Aleluia, Deus da glória. Pedimos a
tua benção sobre a autoridade constituída, todo homem de eminência, por todos aqueles que estão aí, Senhor, achando que está governando. Glória a Deus. Aleluia, Deus da glória, para que eles façam somente aquilo que o Senhor determinar. Porque, Aleluia. Senhor, tudo, aleluia, está sobre a tua ordem. Aleluia, Jesus. Eterno Redentor, assim rogamos da tua misericórdia. Aleluia, Deus da glória, entregamos em tuas santas mãos. Sobre o que falta, supre pelo amor. Aleluia, do teu Deus. nome. Glória a Deus. E perdoa por não saber nem falar contigo. Santo tu és, ó Rei da Nossas paz. bênçãos entregamos em tuas mãos. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que contigo vive e reina eternamente para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não vamos esquecer das coletas. Coleta com a obra da piedade. Existe uma fila bem grande de irmãos para ser atendido. E a coleta está saldo muito baixo. Então, não somos nós que temos a condição, não somos nós que temos algo, é o Senhor que prepara todas as coisas. Mas, se temos desejo de contribuir, até o nosso desejo o Senhor atende também. Então, irmãos, a coleta é um ensinamento antigo, nós precisamos orar ao Senhor, ver o que o Senhor nos pede. E que não é o diácono que atende o pobre, é a irmandade que atende o pobre. Através das contribuições que o Senhor prepara, os frutos que o Senhor prepara no coração de cada um, é o atendimento feito. Então, não vamos esquecer também dessa parte. Não havendo mais nada, irmãos, chamemos um hino para ouvir a Santa Palavra. Louvamos a Deus com o cântico 62. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Ó Criador, forte rocha és, imenso é o teu poder, abrigo em ti, Senhor. A fim de nunca perecer. Ó Criador, teu fiel favor me faz jubilar de amor. Toda alma implora a ti, vem me defender, Senhor. Ó Criador, vem me preservar, toda alma na tentação, muito fragoso, a ti.
Glória ao teu nome. Então, amados irmãos, agora estamos no momento em que o Senhor vai mandar do alto céu a sua santa e poderosa palavra. Poderoso é o Senhor para nos alegrar mais uma vez e mandar o pão quentinho da sua glória. Aleluia. E aquele que tem fome tem que clamar. Aquele que tem sede tem que pedir. Aleluia. Então, amados irmãos, vamos juntos aguardar essa comunhão pelos conselhos da santa e poderosa palavra. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória, glória ao teu nome. Santo tu és. Glória. Aleluia, Jesus. Grandioso Deus. Envia o teu conselho. Poderoso és tu, Senhor. Glória, glória, glória Glória a a Jesus. Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Glória ao Jesus. poder, amado Deus. Aleluia, glória, glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória a Jesus. Santo é o teu nome. Envia a nós o teu santo. Santo, santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo. Seja a glória. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Livro de Gênesis, irmãos. Gênesis. Santo. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 33. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a teu nome, amado Deus. Santo é o Senhor. Livro de Gênesis, no capítulo 33. Se todos acharam, faremos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Jesus. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou-se Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas de seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os teus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com os seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tem achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha benção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos,
e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe a meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo de gado, do gado que está diante da minha face, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Basta que eu ache graça aos teus olhos, aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. E Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amados irmãos, uma história muito linda, a história de Jacó. Desde o seu nascimento já havia alguns mistérios ali. Irmãos, nós sabemos que Jacó, como está escrito lá mais para trás, Jacó, irmão gêmeo de Esaú, os dois gêmeos. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, como quem diz, querendo ir primeiro para receber a benção primeiro. Então, o seu nome foi dado em virtude que ele queria nascer primeiro. Todos os gêmeos, alguém tem que nascer primeiro. 2, 3 segundos que for na frente, este que nasceu primeiro é o mais velho. Então, irmãos, desde o ventre, desde o seu nascimento, Jacó já queria a benção. E então aconteceu que, como nós sabemos, seu pai envelheceu e chamou o primogênito, que era Esaú, para abençoar ele. E então aconteceu que a sua mãe viu que chegou a hora dessa benção, então, ao invés de Esaú, ela falou para Jacó: seu pai não está enxergando mais, está velho e sabe que o seu fim está chegando. Então ele quer um guisado daquele que ele gosta e vai no meio do rebanho e traz a caça, que eu farei o guisado do jeito que ele gosta. Glória a Deus. Então, irmãos, a sua mãe, aleluia, ajudou nesta mentira. Então aconteceu que até que Esaú chegasse, Jacó seguiu ali as ideias de sua mãe para se passar por Esaú, mas ali na hora, quando chegou para ser abençoado, então seu pai olhou, não enxergava mais nada, mas passou a mão no braço ali de Jacó e viu que era peludo como o braço de Esaú, só que ele viu que a voz era de Jacó. E ele disse: os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Até que insistiu ali, porque ele tinha usado uma roupa com uma textura para disfarçar ali, para ele achar que era semelhante a Esaú. Mas, irmãos, o pai conhece a voz do filho. E então ele acabou abençoando. E até que depois chegou Esaú, e quando ele foi contar, quando ele chegou com o guisado, que ele foi pedir a benção, inocentemente, a benção seria dele. Então ele pediu ao seu pai, e seu pai
levantou os olhos para o alto e chorou. E disse: mas eu já abençoei, eu já dei a benção. E ele então chorou e disse: Senhor, meu pai, não te resta nenhuma benção para mim? E então ele disse: Jacó, mais uma vez, então me enganaste? Por isso é o seu nome Jacó? Então, no seu coração já intentou a maldade, porque Jacó significa, da variação do grego Yaakov, significa aquele que engana, porque nasceu aquele que segura pelo calcanhar. Então, amados irmãos, desde aí, Esaú já levantou maus sentimentos contra o seu irmão, por ter tomado a benção que seria dele. Aleluia. Então, ele viu que a ira se acendeu a Esaú, e então a sua mãe chamou a Jacó e disse: meu filho, seu irmão intenta para te matar quando seu pai morrer. E então o intento dele é te matar. Foge daqui, vai para a casa de Labão. Então, amados irmãos, muito resumidamente, chegou lá, ele fugiu, e quando chegou lá, e que Labão viu que eles eram parentes, então, amados irmãos, aconteceu que deu serviço para ele trabalhar, e ali, para que ele trabalhasse, recebesse um salário, estivesse ali escondido, por saber que tudo aconteceu daquela maneira, para se livrar da morte. E aconteceu que ele trabalhou 7 anos, e aquele engano que ele enganou o seu irmão, mais para frente ele colheu aquele engano. Então, ele queria se casar com uma das filhas de Labão, mas no dia da festa, quando acabou a festa, ele viu que não era aquela que ele queria tanto. E então Labão disse: não, Jacó, aqui não, as coisas não é assim que funcionam. Você escolhe a que você quer. Primeiro vai a mais velha e depois trabalha um certo tempo para conquistar a mais nova, já que o seu intento é com ela. Irmãos, e desde o casamento de Jacó, a mãe dele não queria que ele se casasse com outras. Aleluia. Então, irmãos, aqui ele fez segundo o querer de Deus. Mais atrás tinha enganado Esaú. E então Labão enganou ele, como ele enganou o seu irmão. É por isso que aquilo que se faz aqui na terra, irmãos, fica registrado. E uma hora vamos colher, independente do nosso destino. E é por isso que o Senhor nos exorta a fazer o bem, a andar pelos caminhos do bem. Porque mais cedo ou mais tarde, essa colheita vai vir. E nós vamos colher o que semeamos. Aleluia. Então, irmãos, ali já tinha trabalhado 7 anos, trabalhou mais 7 para ter aquela que ele tanto desejava, e depois ele sentou com seu sogro e trabalhou mais 7 anos. E ali foi conversado entre ele, aleluia, o que a partir dali seria para ele, o que a partir dali seria para o seu sogro. E então, amados irmãos, a benção de Deus estava sobre a cabeça de Jacó, porque ele foi abençoado. Ele veio com a benção, e depois recebeu a benção do seu pai. Mas a benção de Jacó já veio desde o céu na cabeça dele. Porque o espírito entra no corpo na hora do parto. E no momento que ele segurou no calcanhar de seu irmão, o espírito do Senhor já estava ali sobre ele. E então, ele, segurado ali, ele já queria nascer primeiro para receber a benção. Então a benção do Senhor já veio do ventre. Mas, irmãos, não era necessário ele tomar a benção do seu irmão. Então ele saiu com mentira e teria que pagar por esse preço. E então aquilo que ele escolheu
aleluia, daquele rebanho, a cor que ele escolheu, nascia e reproduzia muito. E a do seu sogro não acompanhava a sua benção, porque a benção de Deus estava sobre a cabeça dele. E bem-aventurado é aquele, aleluia, a qual pertence ao Senhor. A benção de Deus está na tua cabeça, não está nos teus bens. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. então, chegou o momento que ele teve que retornar. O Senhor apareceu para ele e disse que ele teria que voltar para a sua parentela. E então ele enviou mensageiros a Esaú. E enviados mensageiros, aleluia, temeu que ele seria atacado pelo seu irmão, porque ele sabia no seu intento, no seu coração, o que tinha acontecido. Glória a Deus. E amados irmãos, ele saiu, aleluia, daquela terra e voltou. E quando ele estava voltando, e ele tinha enviado os mensageiros, e o Senhor autorizou, falou para ele ir, que era tempo dele voltar. E então foi enviado os mensageiros a Esaú, e ficou tudo acertado, combinado o dia do encontro deles. Então ele imaginou, meu rebanho é grande, o Senhor tem me abençoado grandemente. E então Labão foi ao seu encontro de madrugada, aleluia, para fazer mal a ele. Porque até aí, quando instituiu o seu salário, entre ele e Labão concordou. Mas irmãos, a benção de Deus era tão grande na cabeça de Jacó, que o salário dele mudou mais de 10 vezes. Santo Deus. Aleluia. Porque Labão queria encontrar um jeito de ele ganhar sobre ele, porque viu que a benção estava na cabeça dele. E então seguiu ele, mas o Senhor no caminho cruzou o caminho de Labão e disse para ele: não faças mal para Jacó. Aleluia. Então eles encontraram, irmãos, mas o Senhor protegia ele. O Senhor aparecia. A cada fase era uma aparição do Senhor. Aleluia. E quando ele foi cruzar o val de Jaboque, todos os rebanhos estavam separados. Ele já separou aquele rebanho que lhe daria, na intenção que se ele não fosse atacado, se ele fosse atacado, o primeiro rebanho, o outro sobreviveria. E de certa forma ele não perderia todo o rebanho. E se desse tudo certo, que ele não fosse atacado pelo seu irmão, porque o seu irmão falou que encontraria ele com 400 homens. E aí então ele presentearia Esaú. Glória a Deus. Irmãos, e o Senhor foi guiando, fazendo tudo dar certo. Então, amados irmãos, é o Senhor quem faz as coisas dar certo, não é nós. Santo Deus. Aleluia. O Senhor aparecia e trabalhava lá, no coração de um, no coração de outro, para que tudo desse certo conforme o projeto dele. É o projeto de Deus que vai executar, irmão. Não é o nosso, não é o seu. Aleluia. Mas a vontade de Deus, ela vai ser executada. Já tem data marcada. Glória a Jesus. Porque tinha data marcada para o encontro de Jacó e Esaú. Aleluia. E Jacó, irmãos, foi transformado. Glória a Jesus nas alturas. E no meio desse processo, o Senhor faz a transformação na nossa vida. Aleluia. E aconteceu que, quando ele foi cruzar o val de Jaboque, aleluia, um varão atravessou o seu caminho e ele lutou com ele, aleluia, nas alturas. E amados irmãos, lutou com ele e Jacó não soltou do anjo até que não fosse abençoado. E naquele momento o Senhor fez uma obra maravilhosa com ele. O sobrenatural aconteceu, há muito tempo atrás, irmãos. O Senhor mandou o anjo ali para lutar com ele, porque o Senhor sabia que Jacó não dispensaria o anjo sem ser abençoado. E então, olhando para ele, disse: até aqui o teu nome foi Jacó, mas a partir daqui o seu nome é Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, ele estava sozinho ali. E naquele momento o Senhor transformou o coração de Jacó e falou para ele: agora o teu nome será Israel, porque lutaste com Deus. Então ali, irmãos, houve um encontro de Jacó com Deus. Aleluia, glória a Jesus. E no meio desse processo, a próxima etapa seria o encontro dele com seu irmão. Então, ele veio a encontrar Esaú. Aleluia. E olha a obra maravilhosa do Senhor, irmãos, sendo feita. Jacó, aleluia, significava
aquele que engana. Então o Senhor trocou o nome dele para Israel, porque lutaste com Deus. Então o Senhor trocou até o nome dele. Aleluia, nas alturas. E amados irmãos, quando encontrou ele, se inclinou 7 vezes perante Esaú. Aleluia. Esaú veio correndo, abraçou, encostou a cabeça no ombro dele e chorou muito. E os dois choraram. Aleluia. Irmãos, e aquele que saiu com a benção, aquele que recebeu, aleluia, domínio sobre todas as servas, domínio sobre, aleluia, tudo aquilo que era herança de seu pai. Mas no coração dele ele foi transformado, a sua alma foi transformada. Então o mau sentimento, a mentira, tudo tinha ficado debaixo da planta dos pés dele. Porque ele encontrou Deus, aleluia, lutou com Deus. Aleluia, irmãos. E naquele momento, abraçado, aleluia, um beijou ao outro. Aleluia, e o inferno caiu por terra. Glória a Deus. Aleluia, porque Jacó, aleluia, olhou para ele. Aleluia, um encontro maravilhoso. E depois que abraçaram e beijaram-se, aleluia, como irmãos, no sentimento celestial, que não era o sentimento da terra. Aquele que queria matar Jacó, abraçou e chorou, aleluia, no sentimento de saudade. Já fazia 21 anos que os dois não se via, aleluia, 21 anos sem se encontrar. E então, irmãos, depois se soltaram, aleluia, e então Jacó se inclinou, aleluia, na presença de Esaú 7 vezes, mas no coração dele, ele estava com a benção, mas no coração dele ele considerou, aleluia, como Esaú como primogênito. Ele considerou Esaú como se a benção tivesse caído na cabeça de Esaú e não na cabeça dele. Porque o Senhor já tinha convertido ele, irmãos, transformado ele. Aleluia, lutou com Deus e houve a transformação. Aleluia, então ali, Esaú olhou para ele e disse: meu irmão, de que serve isso? De que serve tudo este rebanho? Quem são essas mulheres? Quem são esses aqui? E ele falou: é os filhos, aleluia, que Deus achasse graça ao teu servo. Olha, irmãos, ele saiu abençoado, mas ele voltou considerando Esaú superior a ele. Achasse graça ao teu servo, ao servo dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha a obra aí que o Senhor fez na vida dele. E aí então, ele olhou e disse: cada uma daquelas mulheres vieram e se inclinaram, e os seus filhos se inclinaram também na presença de Esaú, como quem diz: é superiores a nós. Aleluia. É o Senhor de meu pai e Senhor nosso. E as esposas todas se inclinaram, num sentimento de humildade, aleluia, considerando Esaú superior, aleluia, a eles, mesmo estando com toda a benção. E ali, Jacó disse: ó, meu irmão, aleluia, esse rebanho aqui é um presente, aleluia, que o teu servo achasse graça aos teus olhos de te dar. E ele olhou, irmãos, e não acreditou naquilo, e disse: não, meu irmão, fica para ti aquilo que tu tens, aleluia, porque eu tenho bastante. Então Jacó olhou para ele e disse: aleluia, quando eu olhei para ti, aleluia, foi como se eu tivesse visto Deus, no teu rosto eu vi Deus. Glória a Jesus. Aquele que ia matar ele, irmão, aleluia, e viu Deus no seu rosto, aleluia, o sentimento do Senhor, o sentimento do céu já estava nos dois. Aleluia, aquele que ia matar, aleluia, chorou, aleluia, e o presente que Jacó tinha mandado para ele, aleluia, um grandioso rebanho. Aleluia, ele disse: quando eu olhei para os teus olhos, eu vi Deus em ti. Foi como se eu tivesse visto o próprio Deus. Aleluia, meu irmão, receba como meu presente este rebanho. Aleluia. Irmãos, e ali o inferno caiu por terra. Aleluia, o que o Senhor quer dizer hoje com isso? Aleluia, que a obra que Ele tem na nossa vida é uma transformação. Aleluia. E aquele que fez mal para ti, aquele que cogitou fazer o mal para ti, olha para ele, aleluia, em algum momento que encontrares com ele, aleluia, diz: eu vejo Deus em ti, aleluia, porque és criação de Deus, o mesmo Deus que te criou, criou também ele, aleluia, Jesus. E o que o Senhor fez? Transformou ele, aleluia, trocou o nome, trocou os olhos dele, trocou o seu coração, converteu ele, aleluia, e o Senhor vem dizer: eu vim, aleluia, marcar um encontro contigo, para te converter, para transformar os teus olhos, aleluia, nos olhos do bem, aleluia, para transformar aquela mentira em verdade.
apagar aquela mentira, fazer ela brotar na verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o que aconteceu entre eles? Aleluia. Irmãos, e eles prosseguiram. Mas lá na frente eu tenho certeza, aleluia, pela santa palavra, que muita coisa não está escrito aqui. E certamente Jacó, aleluia, conversou com Esaú mais lá na frente. Houve mais encontro, irmãos. Não dá para escrever tudo aqui. Mas certamente que Esaú conversou com ele e disse: meu irmão, aleluia, eu vi a transformação em ti. Aleluia, você foi como Jacó. E o que aconteceu com você? E Jacó certamente que falou para ele: aleluia, oh meu irmão Esaú, aleluia, no meio do caminho, aleluia, chegando aqui no encontro que nós havíamos marcado, aleluia, eu encontrei com Deus, aleluia, lutei com Deus, aleluia, Jesus, aleluia, e o meu nome foi mudado, aleluia, o anjo do Senhor olhou para mim, até que não fosse abençoado, ele foi abençoado, aleluia, e o anjo do Senhor olhou para mim e disse, aleluia, agora, até aqui fosse Jacó, e agora chamarás Israel, porque lutaste com Deus, aleluia, e o meu nome foi trocado, meu irmão, aleluia, e o Deus de Jacó hoje, aleluia, é o Deus de Israel, aleluia, Jesus. Então eu saí com a benção e voltei com a outra maior, aleluia, glória a Jesus, e hoje, aleluia, eu consigo ver Deus em ti, aleluia, irmão, veja Deus naquele que queria te fazer o mal, aleluia, Jesus, glória a Jesus, leve Deus nos teus olhos, leve Deus nos teus sentimentos, aleluia, porque o teu nome vai ser trocado, ainda que nessa terra, aleluia, o teu coração que era enganoso, aleluia, passará a ser o coração de Israel, aleluia, porque lutarás com Deus, aleluia, e nesta luta vai ficar os maus sentimentos, vai ficar o antigo nome, vai ficar a valentia antiga, aleluia, e renascerás como renasceu Israel. Glória a Jesus nas alturas, aleluia, teu nome será trocado em breve, há um encontro marcado entre eu e ti, glória a Jesus, aleluia, Jesus, lutarás comigo, aleluia, e a minha espada dissipará os maus que havia em ti, glória a Jesus, e a minha benção te acompanhará, aleluia, Jesus, aleluia, e quadruplicadamente eu te abençoarei, aleluia, se talvez você não alcançar a benção aqui, aleluia, mais na minha glória, 4 vezes mais te será dada, aleluia, Jesus, porque quando saíste, aleluia, saíste do céu, aleluia, como Jacó, aleluia, mentiu, aleluia, Jesus, saiu na frente, glória a Jesus, mas vai voltar com outro nome diferente, aleluia, Jesus, aleluia, queira ver Deus no teu irmão, aleluia, Jesus, queira ver Deus naquele que ia te matar, aleluia, queira ver Deus naquele que planejou o teu mal, aleluia, glória a Jesus, veja o teu Deus em tudo, aleluia, para que esse amor, este elo, depois que eu lutar contigo, aleluia, esse elo de amor, aleluia, que está vindo aí, aleluia, você vai entender o que é ver Deus em teu irmão, ver Deus naquele que queria te matar, aleluia, Jesus, aleluia, e a benção do céu cairá, aleluia, na vossa cabeça, aleluia, e com o nome que você veio, aleluia, você nunca mais retornará, aleluia, haverá transformação, haverá mudança, aleluia, haverá um novo nome, haverá um novo coração, haverá um novo rebanho, aleluia, Jesus, haverá novas obras, aleluia, haverá novo canto, aleluia, haverá um novo abraço, glória a Jesus. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aleluia, não haverá mais abraço de mau sentimento, aleluia, e quando voltar para a glória, aleluia, no teu abraço, aleluia, tudo será Deus, aleluia, nos teus braços, na tua veia, no teu sangue, aleluia, correrá um novo nome, aleluia, e este nome te transformará para sempre, aleluia, e um novo nome te aguarda, aleluia, nova morada te aguarda, aleluia, porque quando ele voltou, ele teve que ir para outro lugar, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, e muito, aleluia, muito
foi a alegria do encontro daqueles dois. Aleluia. Glória a Jesus. Que história tão linda, Senhor. Aleluia. O Senhor te diz, a tua será mais linda se você for firme e fiel até a morte. Aleluia. Se você deixar, aleluia, Jesus, que a minha espada atravesse o mal que há em ti. Aleluia. Que você seja transformado como foi Jacó. Aleluia. E se transforme em Israel. Aleluia. Deixa eu fazer. Glória a Jesus. Deixa-me transformar-te. Aleluia, no meio do caminho já te encontrarei. Aleluia, glória a Jesus, no meio das encruzilhadas. Aleluia, passarei aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Ele encontrou o Senhor. Aleluia, quase no encontro com Esaú. Aleluia, Jesus. Depois de tudo que aconteceu. Aleluia, quase véspera do encontro com Esaú. E o Senhor te diz, aleluia, vésperas. Aleluia, nas vésperas da tua partida, aleluia, haverá um encontro contigo e uma transformação completa haverá. Aleluia, Jesus. Aleluia, e quando você abrir os teus olhos, não enxergará mais Jacó, aleluia, mas enxergará Israel. Glória a Jesus. Leva, aleluia, a essência do novo nome para tua casa, leva para tua parentela, aleluia, e é o Senhor que te ordenou voltar. Aleluia, Jesus. Você tem a benção. Aleluia, voltarás com a minha essência, com o meu espírito, aleluia, com a minha graça que te transformará. Glória a Jesus, um novo amor brotará. Aleluia, no teu abraço não haverá traição. Aleluia, no teu abraço não haverá mal intenção. Aleluia, no teu abraço não haverá mentira. Aleluia, Jesus, porque aquilo que eu planejei para ti, aleluia, Jesus, no meu encontro contigo te transformarei. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, transformarei o teu idioma, transformarei os teus ouvidos. Aleluia, em tudo que você ouvir, aleluia, não vai gerar mais maus frutos no teu coração. Aleluia, leve o bom sentimento, aleluia, leve um novo nome, aleluia. Sem esse novo nome não entrarás. Glória a Jesus. Aleluia, mas já está marcado. Aleluia, e o dia está chegando, o nosso encontro glorioso. Aleluia, Jesus, como Jacó me abraçaste, aleluia, mas me abraçarás como Israel, aleluia, uma coroa nova, aleluia, um novo lugar de habitação, aleluia, uma nova morada, aleluia, um novo bairro, aleluia, uma nova roupa, uma nova veste, aleluia, Jesus, e tudo será visto como Israel. Glória a Jesus, aleluia, Jesus, glória, glória ao teu nome, aleluia, Jesus, aleluia. Esta é, aleluia, a boa obra que eu quero fazer em ti. Aleluia, glória a Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, para que não veja mais mal no teu irmão. Aleluia, para que não vejais mais engano em ninguém. Aleluia, e a conversão será por completa. Aleluia, será tudo novo. Aleluia, glória a Jesus. É como se tivesse nascido de novo. Aleluia, é como se tivesse gerado de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, tudo novo, aleluia, Jesus, tudo restaurado, e a partir de hoje, aquele que queria, aleluia, fazer o mal, que você já sabe, aleluia, você olhará nele, aleluia, e vai olhar para ele, aleluia, como se estivesse olhando para Deus, aleluia, abraçarás ele como se estivesse abraçando Deus, aleluia, glória a Jesus. E o presente de Jacó foi na frente dele, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Foi na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas não foi o presente. Aleluia. Santo é o Senhor. Que transformou o coração de Esaú. Não. Aleluia. Foi o olhar de Jacó. Aleluia. Que agora era o olhar de Israel. Aleluia. Ele estava convertido, transformado. Aleluia. Quando olhou para ele. Aleluia, o olhar de Jacó, o olhar de Israel, aleluia, Jesus. O olhar de Jacó já tinha morrido, e o de Israel fitado nos olhos de Esaú. Esaú, aleluia, também foi transformado, aleluia. No teu olhar, aleluia, o teu olhar, o teu irmão receberá uma nova transformação também, aleluia, aleluia. Serás transformado tu e os teus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Não haverá mal em nenhum em vós. Aleluia, e viverão no meu reinado para sempre na felicidade eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cuideis. Aleluia, Jesus. Aleluia, que em breve eu encontrarei alguém. Aleluia, em breve encontrarei alguém. Glória a Jesus. Eu te verei face a face no vale que vem aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, foi no vale da incerteza, foi no vale do medo. Aleluia, ele falou, meu Senhor,
Tu me mandaste até lá, aleluia, mas eu cuido que, aleluia, Esaú pode me fazer mal, aleluia, mas o Senhor disse, aleluia, vai Jacó, foi eu que te mandei ir, aleluia, Jesus. Não tema voltar para o reinado celestial, aleluia, Jesus, ninguém vai te fazer mal, aleluia, pode ser que no meio do caminho alguém cruzou o teu caminho, aleluia, Jesus, mas você vai, aleluia, a partir desta palavra enxergar Deus nele, aleluia, glória a Jesus, e o teu olhar, aleluia, o teu olhar vai desmontar o teu acusador, vai desmontar o teu acusador, aleluia, os teus adversários vão cair na pureza do teu olhar, aleluia, Jesus, aleluia, haja pureza no teu olhar, hoje, aleluia, eu transformo o teu olhar, aleluia, e você receberá, aleluia, desde já, tudo novo, aleluia, este corpo será o corpo de Israel, aleluia, templo e morada 100% do Espírito Santo, aleluia, Jesus, esta é a palavra e o Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória, glória a Jesus nas alturas. Unidos debaixo do concerto eterno, oramos a Deus em agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo és tu, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia ao teu nome, Rei da paz. Glória, glória, glória a Jesus. Santo és tu, Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, glória ao teu nome. Aleluia, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és magnífico em poder. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Santo, santo tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Santo tu és. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória, glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Santo, santo tu és. Aleluia, Rei da paz. Glória a Jesus. A oração aos teus filhos, Rei da paz. Glória, glória, glória a Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória, Senhor, glória. nosso Deus, nosso Pai eterno, Amém. nós estamos, Senhor, Glória a falo Jesus. diante da tua presença, da tua grandeza, da tua maravilhosa presença, Aleluia, Senhor. Jesus. Eu te Santo, agradecer, santo Senhor, é o nós Senhor. temos palavras para te agradecer, Aleluia. Senhor, a sua misericórdia na Glória nossa a vida. Jesus. Nessa nós te damos por todas as Aleluia. preparações para estarmos Sim, aqui Senhor. agora. E muito mais, pois queremos Aleluia, da sua maravilhosa Jesus. palavra, Senhor. Glória a Graças Jesus. nós te damos, Senhor, Aleluia. todos os dias. O Senhor já tem feito Aleluia, essa Jesus. transformação gradativa Santo, na nossa santo alma, és. para que nós pudéssemos Aleluia, suportar, porque se o Jesus. Senhor fosse fazer de uma vez só, Aleluia, Jesus. talvez Sim, a Senhor. gente não fosse suportar. Glória a Jesus. Ainda que muitas vezes a gente tem tanta Aleluia, pressa Jesus. para acabar logo por causa da aflição, Santo Senhor, é o Rei da pela glória. luta dessa Aleluia, jornada. Jesus. Mas nós te agradecemos Aleluia, o seu amor, Jesus. o seu amor no trajeto, do deserto, das angústias, dos olhares. Glória, Às vezes glória da ao teu solidão nome. do processo. Aleluia, Graças nós te Jesus. damos, porque o Senhor tem dado força para nós. Aleluia, Para Jesus. atravessar, Senhor, esse ardor. Santo, E graças nós santo te tu damos és. esse nome, glória. Aleluia, Esse Jesus. Faça a gente almejar para
na Glória a fé. Jesus. À medida que nós ouvimos a Aleluia, sua voz, Jesus. nós amamos a Te vendo, Senhor, a vitória que vem vindo. Aleluia, Jesus. Vamos Glória a receber mais Jesus. cedo, outros vão receber mais tarde, mas nós cremos que todos receberemos, Senhor. Aleluia, Nós cremos, Jesus. Senhor, o Senhor colocado, seu Filho perfeito, Aleluia. fazendo poder e fazendo esse processo em nós. Glória a Graças Deus. nós te damos por tudo, Aleluia, Senhor Jesus. Deus. Nós honramos o Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Louvamos a Deus com o cântico 295, 295. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorioso é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória, glória a Jesus. Santo tu és. Fui, Senhor, noite remido, para andar em santo amor, neste mundo a ti unido, eu serei um vencedor. Teu amor já me consola, para sempre obedecer a palavra que controla todo esse fraco ser. Seja eu fortificado como teu poder, Senhor, para ser santificado pelo Espírito de amor. Sou teu servo, muito amado, co-herdeiro Deus Deus, e no reino desejado eu verei o Criador. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. É o Espírito, aleluia, que santifica. É o Espírito da graça, irmão. Sem esse Espírito excelente, aleluia, jamais conseguiremos voltar. Aleluia. E hoje o Senhor te diz, aleluia, dentro de breves dias, o teu nome será Israel. Aleluia, no sono profundo. Aleluia, estou vindo com a minha espada. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Atingirei a juntura da tua coxa, acertarei a veia do mal. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, vai sangrar, vai cicatrizar nesse corpo, mas a cirurgia será completa. Aleluia, e você vai voltar com um novo nome. Aleluia, quando eu te atingir, aleluia, eu te mostrarei, te darei o teu novo nome. Aleluia, Jesus. Você acordará transformado. Aleluia, não serás mais Jacó, mas serás Israel. Aleluia, aleluia, Jesus. Haverá uma mudança. Aleluia, haverá, aleluia, um encontro individual. Aleluia, já está agendado o encontro coletivo. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor.
aleluia, no dia, aleluia, do juízo final, aleluia, esta noiva, aleluia, formará a coroa, aleluia, ao redor do Senhor Jesus, aleluia, Jesus, cada um estará do lado do outro, aleluia, e o Senhor Jesus coroado em glória, aleluia, o Rei dos Reis, aleluia, com um olhar maravilhoso e magnífico, olhará para nós, aleluia, no momento do julgamento, aleluia, ele se afastará, aleluia, da tribuna, do tribunal celestial, aleluia, e vai dizer, aleluia, agora vós, minha esposa amada, dileta, preferida, aleluia, minha querida, aleluia, quanto tempo estivesse cansada, aleluia, e hoje, aleluia, que tens um novo nome, aleluia, agora acha graça, aleluia, aleluia, ao vosso Pai, aleluia, julgar a esta nação, aleluia, Jesus, vem aqui no meu lugar, aleluia, aleluia, estarão por alguns minutos, aleluia, aleluia, na minha tribuna, no meu tribunal, aleluia, Jesus, aleluia, não julgue Esaú, aleluia, Jesus, não julgue o coração de Esaú, não, aleluia, Jesus, não julgue o coração do teu irmão, não, aleluia, Jesus, haverá um momento que pela minha, aleluia, misericórdia, pelo meu amor, aleluia, no meu tribunal, aleluia, julgarás as ações, aleluia, e o penhor do justo juiz cairá sobre nós, aleluia, o Senhor diz, aleluia, minha amada, aleluia, não desista no caminho, aleluia, porque o vale de Jaboque está chegando, aleluia, Jesus, aleluia, eu olharei nos teus olhos, aleluia, e você me verás, aleluia, e depois da transformação, aleluia, o meu brilho estará em ti, glória a Jesus, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, haverá uma troca, uma renovação, aleluia, Jesus, e o Senhor te diz, em breve está marcado, aleluia, está agendado, a data está chegando, aleluia, prepara-te para ter um encontro comigo, aleluia, porque eu não vejo a hora de te encontrar, aleluia, Jesus, será eu e você, aleluia, será somente nós, aleluia, Jesus, a senha da cirurgia está na minha espada, aleluia, quando toquei, aleluia, na juntura da coxa, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aleluia, a cirurgia foi feita, aleluia, Jesus, e a cirurgia será feita, a senha está na minha espada, aleluia, vou ferir o tendão do mal, aleluia, Jesus, aleluia, a cicatriz renovará, aleluia, glória a Jesus, e um novo nome, aleluia, te chamarei, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, haverá tudo novo, aleluia, Jesus, e aquele, Senhor, e aquela, aleluia, também transformarei, aleluia, deixa que eu cuido dele, deixa que cuido dela, aleluia, aleluia, Jesus, a coroa formarão ao meu redor, aleluia, Jesus, aleluia, em um novo patamar, aleluia, sentarás, aleluia, e reinaremos pela eternidade do infinito, aleluia, Jesus, toda honra, glória, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.